a sua vida em sacrifício, né? Os sacrifícios lá do santuário aqui terrestre só foram cessados com a morte de Jesus, né? A partir do momento que Jesus morreu, nós sabemos que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dizendo que sacrifício nenhum ali de animaizinhos precisava mais ser feito para a remissão de pecados. Por quê? Porque o maior cordeiro de todos, Jesus, já havia morrido para dar a salvação a cada um de nós. Amém. Mas, infelizmente, nós sabemos que o papado, né, eles ainda tinham, né, começaram com essa confissão aí, fazendo com que os fiéis, que muitas vezes, né, são fiéis ali, a gente para analisar de domingo, né, às vezes a gente vai no colégio adventista lá buscar a lição, você vê, né, aquelas senhoras, às vezes até debilitadas, com andador, indo até a igreja, são pessoas fiéis, que muitas vezes, né, a vida inteira estão seguindo ali, então elas acreditam naquilo, e muitas vezes acreditam que o padre é capaz sim de perdoar os pecados, né? Mas nós sabemos que isso não é dever do padre, mesmo porque Jesus já morreu para perdão de todos os nossos pecados. E aqui nesse contexto, um anjo está perguntando para o outro, até quando eles vão fazer essas coisas e nada vai acontecer? Até quando eles vão alterar a lei de Deus e tentar usurpar o lugar de Deus? E aí o outro anjo responde, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós estudamos aqui com o Rafael na série que ele fez sobre as profecias, e nós vimos a contagem do tempo certinha, né? A Bíblia, é claro, mostrar que esses 2.300 anos se iniciaram quando Artaxerxes decretou a reconstrução de Jerusalém, no ano de 457 a.C. E a partir desse momento, Deus deu para o povo judeu 70 semanas, né, que a gente sabe que cada dia em profecia é um ano, então daria 490 anos de chance para os judeus se arrependerem. E com o apedrejamento de Estevão, terminou esses 490 anos. E se a gente parar para analisar e fazer as contas, de 2.300, nós tirando esses 490 anos, que foi o período que Deus deu para o povo, nós vamos ter 1.810 anos sobrando. E esse 1.810, contando desde o apedrejamento de Estevão, vai dar exatamente em outubro de 1844. Né? E nós sabemos que nessa data houve algo muito importante no céu. Uma nova fase da obra de Cristo começou lá no santuário celestial. Nós sabemos que Deus instruiu Moisés a fazer o santuário aqui terrestre. Esse santuário aqui, ele acompanhava o povo de Israel, porque naquele lugar Deus habitava no meio do povo. Mas nós sabemos que aquele santuário era só uma réplica do santuário celestial. Em 1844, lá no santuário celestial, Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo. Ele começou uma outra obra. E essa é a última obra de Jesus lá no santuário, até ele vir nos buscar. Jesus, assim que ele, depois que ele morreu, ressuscitou, ele foi ao céu. E lá ele permaneceu no santuário celestial, mas no lugar santo, fazendo a mediação dos nossos pecados. Mas em 1844, data que a profecia que está aqui na Bíblia se cumpriu. Ele passou do lugar santo para o Santíssimo, porque naquela data começou o juízo. Né? Na verdade, dois fatos marcaram 1844. Essa mudança de Jesus, né, do lugar santo para o Santíssimo, e também o surgimento de uma igreja remanescente, que iria restaurar as verdades bíblicas. A igreja que cumpre os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que é exatamente a nossa igreja, né? Continuando aqui, ele vem trazendo mais alguns versos da Bíblia que nós não vamos abrir, eu só vou comentar aqui. Em Hebreus capítulo 8, ele diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote. Antes era sacerdote, que Jesus estava no santo, mas quando ele passou para o Santíssimo, agora ele é o nosso sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade no céu,
como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Enquanto muitos falam que no céu não tem santuário, está comprovado aqui, né? Hoje ele está no santuário que Deus erigiu e não o homem. Na verdade, o livro de Hebreus ele foi escrito mesmo para mostrar ao povo judeu que todo o sistema sacrificial do santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, né? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, em 1844, que ocorreu a purificação do santuário celestial, Jesus passou do santo para o santíssimo, agora como nosso advogado e nosso juiz, né? E aí, a gente para pensar e fala assim, mas por que precisa uma purificação no santuário celestial? Se lá não tem pecado, não é verdade? Lá não tem pecado, o céu é perfeito. Por que precisa purificar o santuário? Aqui no santuário terrestre tinha purificação dos pecados, por quê? Porque o sacerdote, quando a pessoa ia lá se confessar, levava um animalzinho, aí o sacerdote, colocava a mão lá, os pecados passavam para o animalzinho, aí o sangue era aspergido, Mas no céu, nós não temos pecado, não tem pecado. Por que é preciso uma purificação? Na verdade, tudo que nós fazemos é registrado nos livros. Então, essa purificação é do registro dos pecados que estão lá no céu. E aqui vem dizendo assim, o espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celestial, onde Cristo entrara para fazer expiação pelo seu povo. O nosso olhar hoje em dia deve ser para esse santuário celestial. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Por que o alicerce da nossa fé? Porque Jesus está lá hoje, intercedendo por mim e por você, Nós vimos no decorrer da história que Guilherme Miller, ele quando leu a profecia aqui da Bíblia, ele fez todos os cálculos certinho. Ele encontrou a data de outubro de 1844. A única coisa que ele errou foi o evento, Para ele e para os mileritas que estudavam ali com ele, essa seria a volta de Jesus. E quando eles, muitos acabaram vendendo tudo que tinham, porque ia ter a volta de Jesus, quando chegou em 22 de outubro de 1844 e Jesus não veio, foi a maior de todas as decepções, E desses mileritas, surgiram 3 grupos depois da decepção. O primeiro grupo que queria marcar novas datas para a volta de Jesus. Acho que eles pensaram assim, já que Jesus não veio nessa data, mas ele vai vir em outra, então vamos marcar. E começaram a marcar diversas datas. Com o passar do tempo, esse grupo foi extinto. Depois surgiu um outro grupo, o segundo grupo, que a decepção foi tão grande que eles largaram a fé. Eles desistiram, E em terceiro surgiu o grupo que fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja, por ser uma comunidade. Adventista, porque crê no advento de Cristo. E sétimo dia, porque repousa no sábado, que foi o dia instituído por Deus lá na lei de Deus, Então a nossa igreja, ela não nasceu do nada, ela não nasceu do acaso. Não é aquela coisa que uma pessoa pensou e falou assim, eu vou montar uma igreja e vou... Não, a nossa igreja surgiu desse movimento de 1844. Como cumprimento de uma profecia. Por isso que quando a gente fala que a igreja é verdadeira, porque se cumpriu a profecia, é porque a verdade está instituída nela. Mas isso não é motivo para nós sairmos por aí dizendo aos outros, só eu tenho a verdade. Não, é lógico, nós temos a verdade, mas muitas pessoas que estão em outras denominações são sinceras à verdade que elas estão aprendendo ali.
né? Então, nós não devemos, né, de uma maneira assim, chegar e falar, não, vem para a minha igreja, que a minha igreja é verdadeira, a sua é falsa, de forma alguma. Mas mostrar para essa pessoa devagarzinho que a nossa igreja tem a verdade, sim, do Evangelho dela. E aqui continua dizendo assim, no templo celestial, morada de Deus, está o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. Se começou o juízo, começou o julgamento, para ter julgamento tem que ter lei. A lei de Deus está lá. A arca que guarda as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, por seu sangue, pleiteia em favor do pecador. Assim, se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. O que seria de nós se não tivesse a misericórdia de Deus, né? Nós sabemos que Deus ainda não voltou, porque Ele é misericordioso. E Ele quer que todos se salvem, que ninguém se perca. Somente a sabedoria infinita poderia conceder essa união. E o poder infinito realizá-la. É uma união que enche todo o céu de admiração e adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Os anjos estão ansiosos pela volta de Cristo também. Esse é o mistério da misericórdia que os anjos anseiam observar, que Deus pode ser justo, ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido e renova as suas relações com a raça decaída. Que Cristo, ele pode humilhar-se para erguer inúmeras multidões do abismo da ruína e vesti-las com as roupas imaculadas de sua própria justiça, para se unirem aos anjos que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. Então, olha só, né, como se Deus se humilhasse vindo até nós, porque somos pecadores, né? Deus odeia o pecado, mas Ele nos ama, então Ele vem até nós e Ele nos dá inúmeras oportunidades para que nós possamos ser resgatados pelo seu grande amor e habitar para sempre na sua presença. E a gente para pensar, né? Os anjos, né, lá do céu nunca conheceram o pecado, mas eles veem o nosso sofrimento e se compadecem por nós também. Estão ansiosos pelo momento em que Deus dirá, vá buscá-los. Continuando, diz assim, todos precisamos conservar em mente o assunto do santuário. Deus nos livre de que a multidão de palavras vindas de lábios humanos debilitem a crença do nosso povo na verdade, de que existe um santuário no céu e um santuário segundo o modelo que foi construído aqui na terra. Deus deseja que seu povo se familiarize com esse modelo, tendo sempre em sua mente o santuário celestial, onde Deus é tudo em todos. Devemos ter nossa mente ancorada pela oração e o estudo da palavra de Deus, para que possamos agarrar essas verdades. Não nos envergonhemos de usar o sinal que nos distingue do mundo. Deus, porém, tem um povo leal a Ele, e essa obra deve ser levada avante da maneira devida. Um sinal que nos distingue do povo aí fora é o sábado, né? Que já foi instituído por Deus lá no jardim do Éden. Na verdade, Deus, ele tem duas igrejas. Ele tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível somos nós, que estamos aqui pregando a verdade encontrada na palavra de Deus. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Se a gente parar para analisar, nenhuma outra denominação por aí guarda os mandamentos de Deus como devem ser guardados, né? E entre todos os mandamentos, o que mais recai é a questão do sábado, né? E a segunda igreja, que é a igreja invisível, são aquelas pessoas sinceras que estão em outras denominações, que elas creem na palavra de Deus da maneira como é apresentada a elas, né? E Deus não vai levar em conta esse tempo de ignorância, mas vai chegar um momento que essas pessoas sinceras, que fazem parte da igreja invisível de Deus, estarão aqui junto conosco na igreja visível. Amém. O sábado será a grande prova de lealdade. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final,
Será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Quando o decreto dominical for instituído, aí sim, né? Aí sim, nós não poderemos mais ter as portas abertas, né? Nós teremos que ser, sim, continuar sendo fiéis a Deus, mas sabemos que seremos perseguidos. Mas como a Bíblia diz, será um tempo bem curtinho, e depois que todos foram selados, os filhos de Deus estarão protegidos. As pragas vão cair pertinho de nós, mas nós, como sendo fiéis a Deus, se formos selados por Deus, essas pragas não irão nos atingir. E aí sim que as pessoas vão perseguir ainda mais nós. Vão dizer, olha, isso tudo está acontecendo por causa de vocês. Por que não está caindo isso em vocês? Né? E aí vai ser o tempo de angústia que nós vamos sobreviver. Mas, com a graça de Deus. Se estivermos vivos nesse período, que possamos ter força sim, para continuar firmes. Porque a partir do momento que Deus falou, esse é meu, com certeza nós seremos, né? E vamos passar por esses dias para ver Jesus voltar. Restauremos plenamente o nosso reconhecimento e nossa adoração ao sábado do Senhor e principalmente ao Senhor do sábado. Próximo sábado nós temos aí o nosso jejum, né? E eu acho que não deve ficar só nesse sábado o jejum, porque nós sabemos que o tempo do fim se aproxima. E quanto mais jejum, quanto mais oração, mais fé fortalecida. Muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós entristecemos, por quê? Porque não estamos firmados na rocha como deveríamos, né? A partir do momento que nós estivermos em comunhão diária com o nosso Deus, nós vamos permanecer firmes para, acima de tudo, né? Poder levar a mensagem avante àqueles que ainda não conhecem. Então que esse sábado, não fique só em um jejum, não. Que nós possamos durante o decorrer, não que a igreja vai fazer diversos jejuns, não. Faça você como sendo a igreja. Que a igreja a gente sabe que não são as paredes, sou eu e sou você. Então nós precisamos sim de muito jejum, muita oração, muita comunhão com Deus, para que a luz do Evangelho venha não só na nossa vida, mas na vida daqueles que ainda não conhecem. Porque se Jesus, né, em 1844, passou para o lugar santíssimo para realizar a sua última obra nesse mundo, então pode ter certeza que se lá, em 1844, começou o tempo do fim, imagine hoje, que já se passaram tantos anos. Nós estamos cada dia mais próximos do tempo do fim. Como a gente sempre diz, né? Hoje é um dia menos para a volta de Jesus. Essa é a mensagem que tem aqui para nós hoje na nossa revistinha. Então, que nós possamos sempre ter em mente que o santuário celestial agora é o foco, né? Porque lá está o nosso Deus intercedendo por nós. Vamos colocar em pé, cantarmos o hino, tema novamente. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia